Olá pessoal, vamos para a nossa aula número 6, comparadores eletrônicos. A função de comparação ela é muito importante, né? É uma das mais utilizadas nos sistemas eletrônicos. Vamos ver então primeiro aqui, os comparadores eles podem ser digitais ou analógicos. Os comparadores digitais, a gente vai ver primeiro, eles têm esse símbolo aqui, né? Essa barrinha indica que podem ser vários bits, então nós temos os números A e B, que a gente quer comparar, e temos o resultado R, que vai nos dizer se esses números são iguais, ou A é maior que B ou A menor que B. Né? A e B são as entradas, R é o resultado, e essas são as possibilidades para o resultado. A maior que B, A igual a B ou A menor que B. Às vezes o comparador ele tem apenas um desses três, às vezes tem os três. Um exemplo típico de comparador digital é o CI 74LS85. Ele é um comparador de 4 bits. Então temos para o número A temos 4 bits, para o número B 4 bits e temos presentes as três saídas. Ele é um comparador clássico, né? Ele permite a gente aumentar o número de bits através dessas entradas, onde a gente liga na saída do CI anterior. Então, por exemplo, associando dois CIs de 4 bits, podemos ter um CI de 8 bits. Outra situação onde a gente encontra com muita frequência o comparador digital é nas chamadas ULA, unidade lógica aritmética. Essas ULAs elas também recebem dois números, A e B, chamados de operandos, né? Podem ter vários bits, 8 bits, 16 bits, depende. Recebem uma instrução, uma informação que diz qual instrução a ULA deve executar, e executa e fornece o resultado e o status do resultado. Essa instrução pode ser soma, uma operação AND, OR, etc. E os bits F indicam se esse resultado foi zero, foi negativo, se deu overflow, se foi 1, etc. Né? Essas ULAs elas estão presentes em toda a CPU, toda unidade central de processamento, que faz parte dos qualquer tipo, né, de microprocessadores. Então vamos ver um pouco mais sobre a comparação digital. Aqui a gente tem a representação de um sinal analógico, que é esse sinal em vermelho, né? Ele varia no tempo, aqui estamos em função do tempo. Observe que ele pode assumir qualquer valor entre dois números, né? O sinal analógico. E em verde a gente tem a representação digital desse sinal. A gente vê que o sinal digital, no caso aqui, para representar, por exemplo, 11.7, não é possível, porque estamos utilizando apenas 4 bits, né? Utilizando apenas 4 bits para representar. Então, representamos apenas os números 0 a 15. Então, o número 11.7 ele vai ser representado como 12, como um pouquinho mais, né? Como uma aproximação do sinal analógico. O que a gente observa é que o sinal digital ele só é atualizado a instantes regulares de tempo, enquanto o sinal analógico ele varia continuamente. A gente consegue perceber que existem infinitos valores de tensão aqui no caso ao longo do tempo, enquanto o sinal digital não, ele só assume valores bem definidos. Se a gente fizer então a comparação desses dois, no caso desses dois não, do sinal digital, né, que é o sinal em verde, com um sinal constante, que seria a nossa referência, por exemplo, o número 7, né, então o número A é o sinal em verde e a entrada B é fixa em número 7. Então, na saída R do comparador, a gente vai ter as situações, se a gente escolher, por exemplo, a saída A maior do que B, nós vamos ter nível 1 na saída R toda vez que o sinal verde for maior do que o sinal pontilhado aqui, que é, no caso, apenas o número 7. Vamos ver agora os comparadores analógicos. Né? Os comparadores analógicos, na saída, eles têm apenas uma informação, que seria a informação de que o sinal nessa entrada é maior, na entrada positiva, é maior do que o sinal na entrada negativa. Ele tem as tensões de alimentação, Vs+, Vs-. E a regra desse comparador é a seguinte: a tensão de saída ela é igual à tensão de saturação positiva, chamada de Vsat+. Se V+, vamos chamar isso aqui de V+, para simplificar, se V+, for maior do que V-, a saída
é igual a tensão de saturação positiva. O contrário, se a tensão na entrada V- for maior agora, a tensão de saída será igual à tensão de saturação negativa. E se as duas tensões forem iguais? Bom, isso é uma pergunta um pouco complicada. A regra é que Vout é indefinido se a tensão das duas entradas forem iguais. Reparem que essa situação não acontece nos comparadores digitais. A natureza analógica aí do comparador é essa. Um exemplo de um comparador analógico é o CI-LM393, que tem dois comparadores dentro dele. Os 6 comparadores a gente deve observar que eles possuem parâmetros otimizados para executar essa função. Eles não foram feitos para operar como amplificadores e eles são diferentes dos amplificadores operacionais. Um amplificador operacional pode ser configurado para funcionar como comparador, mas o contrário não pode, devido à forma como ele foi construído. Vamos colocar o amplificador, então o comparador analógico, no caso, para funcionar. Vamos ver como é que ele se comporta. Aqui em azul a gente tem a tensão na entrada negativa, V-, em vermelho o sinal de entrada, que a gente chamou de Vin, ligado na entrada V+. O que acontece então quando esses sinais vão se aproximando? Enquanto o sinal vermelho é menor, está bem longe do sinal azul, a diferença é grande e a saída é bem definida. Essa tensão na entrada menos ela é menor, então a saída vai ser nível 0. Depois, quando o sinal vermelho se tornar bem maior do que o sinal azul, a saída também é bem definida, né? O Vout vai ser igual à tensão de saturação positiva. Vamos ver aqui. Então, nível 0. No caso aqui a gente representou o Vsat menos, né, a tensão de saturação negativa como 0 e a tensão de saturação positiva como 1. Então, na transição em que o vermelho passa a ser maior do que o azul, existe a transição, a mudança da saída do comparador. E essa é uma situação ideal que a gente encontra, né? Isso aí só existe em livro e em simulador. Aqui repetindo, né? Então V+, nessa região V+ maior do que V-, e nessa região V+ menor do que V-. É uma transição bem definida. O que acontece agora se a gente introduzir um ruído no nosso sinal, né? No caso, estamos com um ruído em Vin. O ruído, gente, ele é um parâmetro dos circuitos, né? Uma realidade dos circuitos que a gente não pode evitar. A gente pode trabalhar, utilizar técnicas que possam reduzir esse ruído, colocar ele num valor bem pequeno, mas nunca é possível eliminar totalmente o ruído. Então a gente pode dizer que o ruído sempre está presente. A gente simplificou um pouco a situação, colocamos ruído aqui apenas em Vin, mas ele existe também em Vref. Então a nossa dúvida é o que vai acontecer, né, com a saída do comparador nessa região aqui. Vai acontecer o que a gente já espera. À medida que o sinal vermelho se aproxima do azul, né, que são as entradas do comparador, a gente vai ter uma região de indefinição. A saída do comparador vai ficar ciclando, ela vai ficar hora achando que o sinal vermelho é maior, hora achando que é menor. Vai haver uma região de indefinição nessa transição de menos Vsat para mais Vsat. Né? E isso é muito ruim. Né? O sistema que está utilizando essa informação tem que lidar com isso aqui, teria que lidar, ser preparado para lidar com isso aqui. É uma situação de indefinição que só traz prejuízo para o funcionamento do circuito. Como então que a gente pode resolver isso num comparador? Como é que funciona um sistema real? Bom, o que a gente faz é estabelecer duas bandas, né, dois níveis, um pouco abaixo, no caso chamado VT-, e um pouco acima chamado VT+, né, que são as tensões de transição, tensões de limiar. VT+ é a tensão limiar chamada tensão limiar superior e VT- a tensão limiar inferior. A gente não vai utilizar mais o sinal em azul para efetuar a comparação. Agora nós vamos alternar entre VT+ e VT- da forma como eu vou explicar aqui. Né? A gente vai usar VT+ para comparar com Vin, que é o sinal vermelho, quando o Vout for igual a Vsat-, então, e vamos utilizar VT- para comparar com Vin quando o Vout é igual a Vsat+. Então reparem que Vsat, que é a saída, né, o Vout, Vsat+ ou Vsat-, são os estados de Vout, eles é que vão definir se vamos utilizar a tensão de limiar superior ou a tensão de limiar inferior.
A distância entre essas duas tensões é chamada de banda de esterese, esse ΔV. Repara que aqui o ΔV a gente está em torno de 0,4 volts, né? 0,2 para cima e 0,2 para baixo. Vamos ver melhor, vamos ver em detalhes isso acontecer. Então nós estamos aqui com a tensão Vin crescendo no tempo, né? Temos nossa tensão de referência, chamada de referência, em 4 volts e as tensões de transição. Como a tensão de entrada é bem menor do que a tensão de referência, está claro que a saída está em Vsat menos. A saída Vout está em Vsat menos. Estando em Vsat menos, a tensão que é utilizada para comparação, como foi explicado, é Vt+. Então a saída do comparador só vai mudar de estado quando a tensão vermelha atingir a tensão verde. O que acontece pela primeira vez nesse ponto aqui. Então a tensão de saída passa de Vsat menos para Vsat+, né? Passa de, vamos dizer, de 0 para 1 nesse ponto aqui. E esses outros ruídos aqui, eles não vão mais influenciar a saída, porque agora a tensão uma vez que houve essa transição, a tensão de comparação passa a ser a tensão de limiar inferior. Assim que acontece a transição, que Vout muda, a tensão de comparação deixa de ser Vt+, e passa a ser Vt-. Aqui a gente tem a banda de esterese. Então, essa distância que é dada, ela tem que ser maior do que o ruído do sistema no caso. Vamos pegar a situação de volta então. Agora a tensão de entrada está diminuindo, ela passa pelo valor Vt+, mas nada acontece na saída, porque a tensão que está sendo utilizada para comparação é Vt-. Uma vez que a entrada está muito maior, muito alta, a tensão de saída do comparador está em Vsat+. Estando em Vsat+, a tensão que é utilizada é Vt-, como foi mostrado antes. Então, neste ponto, que é a primeira vez que o sinal Vin toca na tensão de comparação, a saída muda de estado. Ela deixa de ser Vsat+, e passa a ser Vsat-. Quando isso acontece, essa tensão de comparação deixa de ser Vt-, né, tensão de limiar inferior, e pula aqui para cima, passa a ser Vt+, afastando-se aqueles ΔV volts do nosso sinal de entrada. Então, embora o ruído cruze muitas vezes o valor de limiar aqui da tensão, nada acontece com a saída, porque o que está valendo agora, o que está sendo comparado agora é a outra tensão de limiar. Então essas duas tensões vão sendo alternadas, né, uma com a outra de acordo com a saída, e assim a gente faz com que a mudança de valor de Vin dentro da banda de esterese, dentro desse ΔV, né, não afete a saída. O sinal vermelho ele pode mudar o tanto que ele quiser aqui dentro, que nada acontece com a saída. A saída só muda quando esse sinal entra ou sai da região ΔV, da banda de esterese. Então, dessa forma, a gente tem formado o que a gente chama de laço de esterese. Né? Nesses dois eixos aqui, a gente está no eixo X, a gente tem um sinal Vin, né, que é a tensão de entrada. Se a gente partir aqui da origem, se a gente crescer Vin, passamos pelo valor Vt-, nada acontece. Então chegamos em Vt+, acontece a transição, então agora a saída é nível alto, Vsat+. Na volta, quando o sinal Vin diminuir, ele só vai mudar quando ele chegar em Vt-, então ele desce e volta para cá. Enquanto o sinal de entrada estiver balançando dentro da zona de esterese, da banda de esterese, por exemplo, vindo de 0 em direção a 1, se ele cruzar várias vezes aqui, nada acontece. A primeira vez que ele chegar em Vt+, ele muda, e agora ele pode balançar aqui, que nada acontece, porque a tensão que está sendo utilizada para comparação é a tensão de limiar inferior Vt-. Vamos ver as equações então do comparador, como é que ele é implementado na prática. Né? Esse comparador com esterese, a gente acrescenta esses dois resistores, né? Faz o que a gente chama de realimentação. Né? A tensão que é efetivamente utilizada para comparação, a tensão do ponto P, para ser comparada com VRF, ela depende da saída. A gente chama isso de realimentação. No caso aqui é uma realimentação positiva, porque a saída está influenciando a tensão da entrada positiva.
As equações, a gente não é objetivo aqui a gente deduzir equações, mas as tensões são tensão de limiar superior a gente encontra por essa equação, ela depende de VRF, do valor dos resistores, da tensão de saturação negativa, e a tensão de limiar inferior depende das mesmas variáveis, porém, em vez de ser VSAT menos, agora é VSAT mais. Então, nosso objetivo, quando vamos projetar um circuito desse, é escolher adequadamente os valores de VRF, R1 e RF, de acordo com os valores de VT+, e VT- desejados. A banda de esterese, ΔVT, ela é igual à diferença entre essas duas equações, que a gente pode fazer matematicamente, R1 sobre RF, e a diferença das tensões de saturação. Então, pessoal, como é que a gente simula os comparadores no PSIM? O PSIM tem um comparador ideal, que a gente pega aqui em Control Comparator. É esse bloquinho aqui, já está colocado no circuito. Então, a gente deve prestar atenção que o bloco comparador ele tem o mesmo desenho do amplificador operacional, mas ele se comporta diferente. Os únicos parâmetros que a gente pode alterar no bloco comparador são a tensão de saturação positiva, que é que ele chamou de limite de saída superior, e o limite de saída inferior, que é o nosso VSAT menos, né? Então, VSAT mais, VSAT menos. Podemos deixar marcado aqui para a gente poder ver quanto é que está. Colocar o superior em 1 em cima. Inicialmente, vamos deixar nossa fonte de ruído. Essa fonte de ruído a gente pega ela aqui em Sources, né? Voltage. Esse random aqui, ó, é a fonte de ruído para a gente. Nessa fonte de ruído, a gente pode ajustar a amplitude pico a pico, que por enquanto está em 0, e o offset, que por enquanto não importa, porque a amplitude é 0. Vamos simular então um circuito. A gente já deixou preparado aqui um tempo de 10 milissegundos com passo de 5 microsegundos. Vamos ver como é que esse circuito se comporta. Ele está comparando então uma tensão de referência de 1,5 volt com uma senoide de amplitude 1 volt e offset de 1 volt também. Então ela vai de 0 a 2 volts. E a frequência 200 Hz para caber dentro desse tempo de simulação que a gente escolheu. Vamos simular. Então, a saída é muito bem definida, né? Um comparador ideal, não há ruído. Se a gente pegar o cursor aqui, a gente observa que os pontos de transição são exatamente 1,5 volts. Tanto na transição 0,1 quanto na transição 0. Esses níveis 1 e 0 são os níveis de VSAT mais e VSAT menos que a gente escolheu lá atrás. Então, não tem ruído, a comparação ela é muito bem definida, né? A gente pode dar um zoom aqui, ó, e ver que há apenas uma transição. Vamos voltar no PSIM e agora vamos adicionar o ruído. Vamos colocar um ruído pico a pico de 0,2 com offset de menos 1, então esse ruído vai de menos 0,1 a mais 0,1 volt. E vamos simular novamente. Então agora aquela senoide com um ruído a ela somado, então a gente observa que o comparador ele se comporta com transições múltiplas, né, na região próxima onde o ruído cruza a tensão de referência, o que é uma situação indesejada nos sistemas. Como é que a gente vai resolver isso? Vamos adicionar então o comparador com esterese. Então tudo seria muito bom se o PSIM não fosse a versão demo, né? A gente viria aqui em Control, pegaríamos aqui um comparador com esterese, que é esse bloquinho aqui. Ele é um pouco diferente, a tensão, se a gente pedir o help dele aqui, a tensão central é a tensão de entrada, a gente coloca no pino do meio, a tensão de transição superior, né, de limiar superior e inferior, a gente coloca através de uma fonte DC nesses dois pinos e tem a saída e a saída invertida aqui, ela negada, né? Mas o problema é que o PSIM demo não simula esse comparador. Ele alega que há um subcircuito aqui dentro que ele não é capaz de simular na versão demo. Então não podemos usar o comparador com esterese. Atenção ao nome aqui, comparador com esterese, não podemos usar na versão de demonstração. Outra possibilidade seria a gente vir aqui em Power e pegar um amplificador operacional e construir um comparador a partir de um amplificador operacional, né? Também não é possível porque, se a gente olhar aqui no Help,
que a limitação do amplificador operacional no PSIM é que ele não funciona no modo de realimentação positiva, que é exatamente o modo que a gente precisa para construir o amplificador, precisamos para construir o comparador com esterese, precisamos realimentá-lo positivamente, então não temos essa possibilidade de utilizar o amplificador operacional. Quando forem utilizar, atenção, porque o bloco, o desenho é igual, o comparador e o amplificador operacional são iguais, mas as funcionalidades são diferentes, né? Então, qual que é a nossa solução? O que é que nós vamos adotar como solução aqui? Nós vamos construir manualmente um bloquinho que tem a função de comparar, né? de fazer similar ao que um amplificador operacional faz. E depois vamos configurá-lo como um comparador. Então, nós vamos pegar uma fonte de tensão aqui, vamos pegar uma fonte de tensão chamada de fonte de tensão controlada por tensão, que é essa aqui, ó. O que vem a ser esse bloco aqui? Então, eu vou chegar para cá, ó. Esse bloco, ele é uma fonte de tensão controlada por tensão. Então, a tensão de saída está entre esses dois pontos e a tensão de entrada entre esses dois pontos. Então, nós podemos utilizar isso, podemos colocar um ganho, né? A gente sabe que o ganho de um amplificador operacional, o ganho em malha aberta, é muito alto, por exemplo, 100.000, 100K. Esse é o ganho desse bloco, né? Então, se eu colocar aqui uma tensão de 1 mV, eu vou ter essa tensão aqui multiplicada por 100.000, o que dá um número grande, né? Dá 100 volts. A gente sabe que isso não é possível nos circuitos, então a gente sabe que a maior tensão é a tensão de alimentação. Então, para simular isso, a gente pega aqui um saturador, que é esse daqui, esse bloquinho aqui, que vai nos limitar a saída em Vsat mais e em Vsat menos. Por exemplo, em 0 volts como limite inferior e em 10 volts como limite superior. Por exemplo, 10 volts. Então, vamos colocar os limites inferior e superior aqui por fora, para a gente lembrar que eles foram configurados dessa forma. Então, dessa forma, nós temos as entradas não inversora e inversora, né? A entrada V+, e a entrada V-. Temos o bloco que faz o ganho, um ganho de 100.000, e aqui temos a saturação positiva e negativa. Pensando dessa forma, eu já deixei construído aqui, vamos desabilitar esse circuito aqui primeiro, Ctrl D, vamos habilitar esse circuito, que eu já deixei pré-construído aqui, Ctrl E. Então, esse bloquinho, esses dois juntos vão funcionar como amplificador operacional para a gente. Esse é o resistor RF, aquele lá da explicação. Vamos marcar como display. Esse é o resistor R1. Faltou marcar ele aqui, R1, RF. Então a gente observa que há a realimentação positiva, a saída está influenciando a entrada não inversora. A tensão de referência está colocada aqui nessa entrada e a tensão de entrada está até invertido, né? Podemos inverter aqui novamente, ficou invertido aqui. Vamos pegar isso aqui, ficou trocado. A tensão de entrada tem que ser nessa posição. A gente até pode utilizar da forma invertida, mas as equações mudam um pouquinho, troca o sinal numa parte, o sinal fica diferente. Vamos colocar o terra aqui. Então, qual que é a ideia? A tensão de referência é 1,5, a tensão de entrada agora já vou deixar com o ruído, o mesmo ruído do caso anterior, 0,2 volts com offset de menos 0,1. Vou deixar aqui pré-configurado. Offset menos 0,1. Somado àquela mesma senoide, amplitude de 1 volt, offset de 1 volt. Vamos ver então como é que funciona. Então usamos uma realimentação, já calculamos os valores de RF e R1 para valores adequados. Vamos ver o comportamento lá na saída. Vamos simular aqui. Então a saída Vout, entrada Vin e Vref. Vamos ver. Então agora temos a tensão de referência comparada com a tensão de entrada que possui o ruído e observamos que o ruído desapareceu da saída. Então a esterese que nós colocamos foi suficiente para
para limpar aquelas transições múltiplas que aconteciam indevidamente devido ao ruído. Então, pessoal, como aplicação desses conceitos que a gente estudou agora, vamos ver o controle da temperatura de um forno, que vai ser a nossa tarefa também. Eu vou explicar aqui como é que vai funcionar. O forno ele vai ser modelado por essa rede de resistor e capacitor. Como é que vai funcionar isso? O capacitor vai representar a energia armazenada, a energia térmica armazenada no forno. A tensão no capacitor vai corresponder à temperatura. A gente até colocou um medidor T aqui para ver a temperatura. Esse resistor representa forma, né, junto com o capacitor, uma constante de tempo que representa o tempo de aquecimento do forno, quanto tempo ele demora para aquecer. E esse outro resistor em paralelo com o capacitor representa a perda de calor do forno. Então, se a gente tiver uma certa temperatura, né, uma tensão armazenada, e não aplicar nenhuma tensão, com o tempo o capacitor vai descarregando, ou seja, vai representando o esfriamento do forno. O equilíbrio acontece, então, num ponto em que a energia que abastece o forno é igual à energia que é dissipada, e aí a temperatura, né, fica constante para uma dada tensão de entrada. Para controlar a energia de entrada do forno, que está vindo dessa fonte contínua de 250 volts, né, existe um relé. Esse relé ele é comandado por um comparador que vai definir a tensão que a gente quer, a temperatura que a gente quer no forno. Nossa meta é fazer com que a temperatura não caia abaixo de 140 graus e não suba além de 160 graus. A gente vai fazer isso abrindo e fechando esse relé. Então, temos uma tensão de referência que a gente tem que calcular. Vai ser tarefa de vocês definir qual é a tensão de referência. Tarefa também definir qual o valor do resistor de realimentação e do resistor R1, de maneira a se atingir esse objetivo aqui. A temperatura do forno está sendo medida por um sensor. Esse sensor tem um ganho de 0,01, ou seja, cada 0,01 volts, cada 10 milivolts, representa 1 grau. Então, para a gente ter 140 graus, vai ser 140 vezes 0,01, então vamos precisar ter 1,4 volts. Né? 1,4 volts aqui representam 140 graus. Para tornar o problema mais real, a gente adicionou aqui uma fonte de ruído com amplitude de 0,1 volts pico a pico e offset de menos 50 milivolts. Esse ruído ele existe na realidade toda vez que a gente faz uma medição, né? Um sensor ele mede o que você quer, mas entra também um pouquinho de ruído. Então vamos entrar com esse sinal aqui como Vin, né? Que a gente está chamando de T média aqui, tem a temperatura medida. Então o Vin, que é a temperatura medida, vai ser comparada com a tensão de referência. Esse bloco com o transistor aqui tem a função de acionar o relé, com a característica de que ele é um bloco inversor, ou seja, nível alto aqui na entrada, o transistor conduz, então o coletor vem para a terra, VCE SAT, que é uma tensão muito baixa, e desliga o relé. Então vamos lá, quando a temperatura medida do forno estiver maior que a referência, a saída do comparador é nível alto e assim desliga o relé. E aí a temperatura começa a baixar, o forno começa a esfriar, já que o relé foi desligado. Se a temperatura medida estiver menor que a de referência, a saída vem para nível zero, liga o relé e aí o forno recebe energia e a temperatura passa a subir. E o circuito fica, o sistema fica dessa forma, é uma característica desse tipo de controle, fica ciclando entre a temperatura inferior e a temperatura superior. É possível a gente reduzir essa faixa para 10 graus, 5 graus, de maneira a ter uma temperatura mais precisa, mas isso requer que a gente tenha menos ruído no sistema. Então vamos simular esse sistema de controle de temperatura para a gente ver funcionando. Então está aí a simulação, a temperatura ela fica, como eu disse, ciclando entre os valores superior e inferior. A temperatura medida ela respeita o ganho do sensor utilizado e contém algum ruído. Se a gente colocar o cursor aqui, a gente vê que a temperatura superior, por exemplo, ela não é exatamente o que queríamos, de 140 graus e 160 graus, né? 140 inferior, 160 superior. Por quê? O que o controlador está enxergando, né, que no caso o nosso comparador, ele está enxergando essa tensão com ruído. Então o ruído atrapalha um pouco o ponto de acionamento do relé. Então não é exatamente. Então a gente vê que ele está acionando
em 141 graus e desacionando em 156 graus. Então essa foi a aula 6, pessoal, sobre comparadores. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.